Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula, nós vamos dar continuidade à consolidação das demonstrações contábeis. Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de consolidação. Então, a gente vai ver que temos dois tipos de consolidação. É a consolidação integral ou total, que é essa que a gente está vendo agora, e a consolidação parcial. Qual que vai ser a grande diferença entre essas duas consolidações? Aliás, gente, ainda tem um terceiro tipo de consolidação que a gente vai tratar numa outra aula, que é a consolidação realizada com entidades controladas em conjunto. São cenas dos próximos capítulos. Agora, a consolidação total ou integral vai acontecer quando a controladora tem 100% de participação na controlada. Então, a controlada ela vai ser integralmente consolidada. A diferença dessa para a consolidação parcial é que na parcial a gente tem menos de 100% de participação, né? 70%, 60%, ou seja, mais de 50% e menos de 100% de participação. Só que nesse processo, a gente, quando somos ativos e passivos, a gente soma integralmente, mas a gente não tem 100% de participação. Então, na prática, nessa metodologia de consolidação parcial, a gente reconhece a participação dos acionistas minoritários ou não controladores. Então, por exemplo, se eu tenho 70% de participação, então eu reconheço ali 30% de participação dos minoritários. Então, é mais ou menos essa a ideia da consolidação parcial. Nessa aula, a gente vai ver uns exemplos, né? Vamos começar a ver o processo de combinação das contas e eliminação de alguns saldos. Vamos começar pelos mais básicos, né? Para a gente ter uma ideia geral de como que funciona. Então, na consolidação total ou integral, a gente vai fazer essa aplicação quando tiver 100% de participação da controladora. E a técnica consiste em somar as contas das demonstrações contábeis das duas sociedades, ou mais, né, se tiver mais sociedades controladas, 100%, e eliminar os investimentos contra o patrimônio líquido da controladora. Por que a gente faz isso? Quando eu somo ativos e passivos, automaticamente eu estou somando o PL também da controlada. E a empresa controladora, ela já tem reconhecido a sua participação na controlada dentro da sua conta de investimentos. Então, a primeira transação que a gente vai eliminar em qualquer processo de consolidação é justamente os investimentos da empresa controladora contra o patrimônio líquido da controlada. Então, essa é a primeira eliminação que a gente vai fazer, simplesmente pelo fato de elas terem essa relação de controle. Não necessariamente elas fizeram uma transação entre si, mas só o fato de elas terem essa relação já é considerada aí uma transação. Então, aqui eu vou trazer um exemplo para a gente fazer esse processo de eliminação, já na nossa primeira consolidação total. Então, a empresa Alfa adquiriu 100% do capital social de Beta em 1º de janeiro, pelo valor total de R$ 150. Então, a gente já sabe que esse processo vai gerar uma contabilização do investimento. Então, a empresa controladora ela vai colocar lá a débito 150 na conta de investimentos em Beta e ela vai creditar 150 do seu disponível se ela tiver pago à vista, né? Então, a primeira coisa que ela faz aqui, né, a gente não está ainda fazendo um processo de consolidação, a gente está primeiro entendendo os fatos, né? Então, ela primeiro registra esse investimento no seu ativo e corresponde ao valor total do patrimônio líquido, ao valor justo da investida. Então, normalmente, se é 100% de participação, então esse valor normalmente corresponde ao PL da investida, que é a empresa Beta. Que a empresa Beta apurou um lucro de R$ 45 e declarou dividendos de R$ 35. Então, quando ela apura R$ 45 de lucro, essa é a minha base de cálculo para a receita de equivalência patrimonial. Então, o que a empresa controladora vai fazer? Ela vai atualizar o seu investimento em Beta, porque quando a empresa Beta ela tem um lucro, esse lucro vai lá para o seu PL, então o seu PL aumenta, né? Então, automaticamente, ela vai ter que atualizar o seu investimento em Beta, porque ele está alinhado com o valor do patrimônio líquido. Então, como ela tem 100% de participação, ela reconhece 100% desses 45% de lucro e ela vai lá, debita no seu investimento, 45%,
e credita lá no resultado como uma receita de equivalência patrimonial. Ainda estamos entendendo os fatos, né? E por fim, declarou dividendos à empresa beta, né? Então ela teve 45 de lucro, desses 45, 35 ela está distribuindo na forma de dividendos. Quando ela distribui, isso vai sair do seu patrimônio líquido, né? O lucro foi lá para o seu PL, na hora que ela distribui, ela vai tirar do seu PL e vai reconhecer um passivo, né? Na forma de dividendos a pagar. Então, quando ela faz isso, o PL diminui. Isso quer dizer que a empresa controladora, ela também vai atualizar o seu valor no investimento. Se o PL diminui, ela vai diminuir também o seu investimento. Então, ela vai creditar R$ 35, né, na conta de investimentos, vai atualizar, diminuindo esse valor, mas ela vai reconhecer no seu ativo dividendos a receber nesse mesmo valor, de R$ 35. Então, inicialmente, a gente está só entendendo, né, o processo contábil. A partir daqui, a gente tem nosso balanço patrimonial e a nossa demonstração de resultado para fazer a nossa primeira consolidação. Então, o que a gente faz, né? Seguindo aquele passo a passo da metodologia da consolidação das demonstrações contábeis, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar o investimento da empresa controladora com o patrimônio líquido da empresa controlada, tá? Se a gente for observar aqui, ó, patrimônio líquido, a gente tem dados da empresa alfa e dados da empresa beta, tá? E aqui, essa coluna de débito são os ajustes a débito e essa coluna de crédito são os ajustes a crédito. E por fim, aqui a gente tem o saldo consolidado. Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, então, a gente vai eliminar o investimento. Então, a gente sabe ali que o total do investimento é R$ 160. Por quê? Se a gente for voltar aqui, ó, ela tem 150 mais 45, né? Dá 195. Menos 35 dá R$ 160. Esse é o valor atualizado do seu investimento. Então, o que a gente vai fazer? O valor do investimento, olha só, 160 a gente vai eliminar. Então, se é uma conta devedora, está lá no ativo, para a gente eliminar, a gente vai creditar. Então, essa primeira eliminação aqui, a gente vai creditar 160, que é o valor do investimento que a alfa tem em beta, e a eliminação, né, a sua contrapartida, vai ser um débito lá no patrimônio líquido da empresa beta. Então, quando a gente faz isso, ó, 670 do PL de alfa, mais 160, dá 830, menos 160, 670. Então, na hora que a gente elimina, ó, 160 com 160, o PL consolidado passa a ser o PL da empresa alfa. Ah, mas foi embora então o PL da empresa beta? Foi, sabe por quê? Porque eu já estou somando todos os ativos e passivos, então automaticamente eu estou incorporando o PL da empresa beta no balanço consolidado da alfa, né? Então a primeira coisa que a gente elimina, ó, é essa transação, 160 do investimento e 160 do PL da empresa beta, tá? Primeira transação. Segunda transação a empresa beta declarou R$ 35 de dividendos a pagar. E quando ela faz essa declaração, ela reconhece ali um passivo, né, de R$ 35 e a empresa alfa um ativo de R$ 35 de dividendos a receber. Então, essa é a nossa segunda eliminação. A gente vai, então, eliminar aqui, ó, 35 a crédito do ativo da alfa com 35 a débito do passivo de beta. Então, se passivo tem natureza credora, para eu eliminar, eu vou debitar. Então, menos 35, né, a crédito, mais 35 a débito, zerou. Então, essa conta aí ficou eliminada, ficou zerada, porque o saldo que ela tinha a pagar era integralmente da empresa controladora, porque ela tem 100% de participação. É uma consolidação total, né? E quando isso aqui foram as únicas transações que a gente tinha nesse exemplo, né, no balanço patrimonial. No resultado, a gente tem também um processo que a gente vai somar as receitas e despesas das duas entidades. Só que a gente não pode esquecer de outro processo fundamental,
que é a eliminação da equivalência patrimonial, tá? Então, primeiramente, a gente vai somar, ó, vendas, 470 da alfa e 185 de beta, tá? A gente vai somar essas duas. Então, na hora que a gente pega o balanço da alfa e vai somar 185 da beta, a gente está acreditando 185, tá certo? Então, a gente tem um consolidado aqui de 655, porque eu somei alfa mais beta. Nas despesas operacionais, mesma coisa. Então, minha referência aqui é o resultado da alfa, que é 385 de despesa operacional. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou debitar 140, somando aí as despesas operacionais de beta, chegando a um total consolidado de R$ 525. Receita de equivalência patrimonial, isso aqui eu tenho que eliminar sempre, tá? Gente, lembre-se o seguinte, que eu posso ter uma receita de equivalência patrimonial que se refere a várias entidades, inclusive controladas e coligadas. O que eu vou eliminar aqui é somente das controladas. Então, se eu tiver coligadas, eu vou eliminar e vai sobrar o saldo das coligadas, tá bom? Então, aqui ela só tem investimento na empresa beta, que ela reconheceu uma equivalência patrimonial de R$ 45. Então, se aqui a gente tem uma receita que tem um saldo credor, para eu eliminar, eu vou debitar 45 e eu vou chegar a um saldo aqui de 0. Então, isso tem sempre que eliminar, gente, porque se a gente for pensar, se eu for somar receitas e despesas e mais o lucro, eu vou estar somando em duplicidade, porque olha só, receitas 185 foi lá para o consolidado, despesa 140 foi lá para o consolidado, quando eu pego esse menos esse, dá 45. Na hora que eu somo eles ali, automaticamente eu já estou levando os 45. Se eu mantiver os 45 aqui de equivalência patrimonial, eu também terei isso em duplicidade. Por isso que a equivalência patrimonial é sempre eliminada do processo de consolidação. Então, vou debitar aqui, vai ficar zerado esse saldo. Observem que aqui, ó, deu total, ó, 140. 45 dá 185, total acréscimo aqui também dá 185. E meu resultado consolidado dá 130 no período, que é justamente igual ao nosso saldo aqui da empresa alfa. Por quê? Eu somei receitas e despesas de beta, né? Então, eu somei o lucro dela. Só que eu tirei aqui que eu já tinha reconhecido o lucro dela aqui na forma de equivalência patrimonial. Então, por isso que o saldo não está mudando, porque eu já tinha os 45. Então, eu eliminei esses 45, mas eu somei aqui novamente o lucro da empresa beta. Então, por isso que não teve o impacto no resultado final, tá? Claro que se eu tiver vendas, né, de uma empresa para outra e tiver lucros não realizados, eu já vou ter que considerar outras questões e pode ser que o total aqui não seja igual, tá? Mas, se não tiver esses lucros não realizados, né, então a gente vai simplesmente ter uns totais aqui da empresa alfa que vai ser igual da empresa consolidada. E para a gente fechar aqui no nosso balanço patrimonial, a gente também vai fazer a combinação, né? Então, a gente tem aqui, ó, 35 mais 0, né, da empresa beta, menos 35 dá 0. Então, basicamente, eu somo saldos de alfa, né, mais saldos de beta, depois faço os ajustes e chego no saldo final. Então, aqui, investimento 160 mais 0, com a eliminação de 160 também ficou aqui zerada essa conta. Outros ativos, somei 605 e 215, não tem eliminação, então somando esses dois aqui, dá 820. Então, é basicamente isso. Somo e considero os ajustes que estão nessas colunas. Aqui o total está lá ajustado. Dividendos a pagar, 0 mais 35 menos 35, zerou. Outros passivos, 130 mais 20, 150. Não tem nenhuma eliminação, ficou 150. PL, 670 mais 160 menos 160, que a gente eliminou, ficou igual ao PL aqui da empresa alfa. Então, e o total é só somar também, né?
Então, é basicamente isso, gente. Soma as contas da empresa alfa com a empresa beta. Depois, considera os ajustes a débito e a crédito. Basicamente é isso, tá? E no resultado, a gente tem a referência, que é o resultado da alfa, e os ajustes aqui é justamente o que a gente vai somar e deduzir da empresa beta, e outros ajustes que se fizerem necessários por conta das transações ocorridas entre essas entidades. Consolidação parcial, a gente vai ver um exemplo também, mas agora a gente já está ficando craques, né? Então, a gente já vai ter uma facilidade maior de entender. Só que aqui a gente tem que reconhecer a participação de acionistas minoritários. Então, quando ela tem menos de 100% de participação, a gente vai fazer essa consolidação parcial. E aí surge a figura dos acionistas minoritários, né? Quem são eles? Se eu tenho a maior parte, eu sou acionista majoritária, né? Então, quem tem a menor parte são os acionistas minoritários, que pode ser um ou podem ser vários. A participação deles tem que ser incluída em um agrupamento específico de contas no balanço patrimonial consolidado após o PL. Então, depois das contas do PL, eu vou ter lá uma conta específica que fala assim, participação de acionistas minoritários ou participação de acionistas não controladores. Na demonstração de resultado consolidado, a participação dos acionistas minoritários vem após o lucro ou prejuízo do exercício, né, no final. Então, depois que você chega no resultado, aí uma parcela desse resultado é reconhecida como participação de acionistas minoritários. Trouxe um exemplo para a gente visualizar como que é divulgado, né? Então, eu trouxe a demonstração de resultado, porque é uma demonstração um pouco menor que o balanço patrimonial, e aí fica mais fácil a gente enxergar. Então, a gente tem aqui o resultado da empresa Suzano referente ao exercício 2019, né? Então, a gente tem aqui os resultados da controladora, ela está apresentando a referência que é 2019, mas de forma comparativa, né, conforme as características qualitativas da informação contábil financeira, a informação também ela tem que ser comparável em diversas perspectivas. Uma delas é em relação às informações de períodos anteriores. Então, primeiro da controladora e depois consolidado. Então, aqui a gente vai ter consolidado dela no exercício referência e o exercício anterior. É claro que o consolidado costuma ser um pouco maior, né? Porque você vai somar ativos e passivos e resultados daquela empresa controlada e suas controladas diversas. Então, a gente tem aqui, olha só, na controladora 18, acho que as informações estão em milhares, né? Então, 18 bilhões, quase 19 bilhões. Se você observar aqui no consolidado, é 26 bilhões, né? Então, tem uma diferença aí significativa quando você soma as suas controladas, mesmo que você elimine as transações ocorridas entre elas. E aí é uma demonstração de resultado como qualquer outra, né? Tem as receitas, os custos, outros resultados operacionais, receitas e despesas, resultado financeiro, impostos e, no final, lucro ou prejuízo do exercício. Aqui, ela teve prejuízo, certo? É isso? Isso mesmo. E aí, ela reconhece aqui, ó, atribuível a controladores e não controladores. No seu consolidado, só existe ela. Desculpa, no seu controlador, no seu balanço individual, só vai existir ela, porque é só dela. Agora, no seu balanço consolidado, aí vai ter os dois, ó. A maior parte é de controlador, porque sempre tem mais 50% de participação, e essa menor parte é de não controladores, né? Então, ela deixa bem claro, né, quanto que é a participação de cada um deles. Isso ela faz nos 2 anos, ó. Sempre a participação controladores e não controladores ali no final da demonstração contábil. Aqui o nosso exemplo, para a gente fechar a nossa aula, que vai falar sobre a consolidação parcial, no caso de uma empresa que tem 60% de participação em outra empresa. Então, por ser 60%, né, então a gente vai fazer uma consolidação parcial. Então, a gente vai somar ativos e passivos, mas vai reconhecer 40% de participação de não controladores. Então, o valor do investimento é 180, corresponde ao valor
do patrimônio líquido a valor justo da investida nessa data. Beta apurou um lucro de 50, então a gente já vai contabilizando aqui, ó. Comprou 60% a 180, então a controladora já vai lá, contabiliza a débito 180 na conta de investimentos no ativo não circulante e credita 180 no seu disponível. Aqui já é o processo de equivalência patrimonial, não é isso? O MEP. Então, ela vai aqui reconhecer R$50, na verdade, R$50 é o lucro da Beta, mas ela só vai reconhecer 60%, né? Então, 60% de R$50 dá R$30. Então, ela vai lá e contabiliza na sua conta investimentos os R$30 e, no resultado, receita de equivalência patrimonial, R$30 também, né? E, por fim, a empresa Beta declara dividendos no valor de R$35. Então, ela tira isso do seu PL, né, que ela está tirando do lucro, para distribuir na forma de dividendos. Então, ela debita do PL e vai creditar no seu passivo. Só que nem todo esse valor se refere ao que ela vai pagar à empresa alfa, que é a controladora. Ela só vai pagar 60%. Os outros 40% ela vai pagar aos não controladores. Então, a empresa alfa ela vai contabilizar R$21. Por quê? Porque é 60% de R$35. Então, ela vai reconhecer no seu ativo um dividendos a receber e ela vai atualizar o valor do investimento no ativo não circulante no valor de R$21, porque se a empresa Beta reduz o seu PL, automaticamente ela vai reduzir também. Então, ela vai ali creditar R$21, ó, do seu investimento em Beta. Então, agora o investimento vai ser 180 mais 30 da equivalência patrimonial dá 210. Menos R$21 dá 189, eu acho. Faz aí o cálculo para ver se eu estou certa, né? Exatamente, 189. Então, agora aqui no processo de consolidação, a primeira coisa que a gente faz, né, é eliminar a participação que a empresa alfa vai ter em Beta. Então, ela tem aqui o total de 189 na sua conta de investimentos. Só que o PL da empresa Beta não é 189, é 315. E aí? Então, o que a gente vai fazer? Uma parte, então, vai ser da empresa alfa, que é o 189, que se você calcular que 60% em cima desse valor, tem que dar 189, tá? E o restante, que é o 126, se refere a 40% desse total, é o que ela vai reconhecer de participação de acionistas minoritários, tá? Então, na prática, como que vai ficar na nossa demonstração consolidada? Então, ela vai eliminar essa conta em adepto, para ela eliminar, ela vai creditar vai creditar na conta de investimento, para eliminar o saldo e chegar aqui no saldo zero. Esse saldo nem sempre vai ser zero. Se ela tiver outros tipos de investimentos que não sejam controladas, o saldo restante vai ser justamente dessas entidades coligadas ou outros tipos de investimentos. Então, beleza. Então, aqui bateu 189, 189. Lembrando que no balanço patrimonial, o total de ativos vai ter que bater com o total de passivos. Desculpa, falei bobagem. Total de débitos vai bater com o total de créditos. É só para ver se você estava prestando atenção. Na hora que a gente faz os ajustes, né? Tem que bater um com o outro. E aí, 126 é a participação de acionistas minoritários. Então, a gente puxa lá depois do PL uma continha chamada participação minoritária. E a gente vai reconhecer essa participação, tá? Então, se a gente debitou aqui para eliminar esse saldo do PL de Beta, então a gente vai creditar esse valor aqui em participação minoritária. E ele vai passar a compor aqui o balanço patrimonial da controladora. Da controladora que eu falo do consolidado, né? Então, ele vai compor esse total, só que ele está informando que desse total, 126 se refere a não controladores, tá? E aí, o restante
né? A gente tem ainda a eliminar, na verdade, os dividendos, né? Então, a empresa beta reconheceu 35%, porém 60% se refere ao que ela deve à empresa alfa. Então, é isso que ela vai eliminar. Ela elimina 21 e vai sobrar 14. Isso aqui continua, por quê? É o que ela deve, né, o que ela vai pagar de dividendos a terceiros, né, a acionistas minoritários. Então, se há terceiros, então eu não preciso eliminar, porque a consolidação é um resultado, né, em relação a terceiros, da entidade em relação a terceiros. Então, permanece esse saldo, mas eu vou eliminar o saldo a receber de dividendos da empresa alfa. Então, esse valor aqui também vai ficar zerado, tá? E por fim, no balanço patrimonial é só somar os ativos e passivos, né? Então, a gente vai estar saldo zerado aqui, né? Outros ativos é só somar esse com esse, 920, e somar o total aqui também tem que bater, né? Dividendos a pagar ficou zerado aqui, passivo 70, 80, 150. PL eliminou esse aqui, sobrou 630. Participação minoritária já está reconhecida. Então, a gente tem aqui um total passivo mais PL de 920 batendo com o nosso ativo, tá? Na nossa demonstração de resultado, nós vamos eliminar a equivalência patrimonial, né? Que é a receita que ela reconheceu. Aqueles 30 que a gente calculou no slide anterior, a gente vai eliminar esse resultado. Por quê? Se a gente for somar aqui esses 390 e somar essas 340, né? 390 de receita mais 340 de despesa, ó, a gente está somando aqui no valor consolidado. Na hora que a gente faz isso, ó, 390 mais 340, a gente está somando 50, não tá? Pois é. Só que a empresa, ela já reconheceu uma parte desse lucro da beta no seu próprio resultado, tá? Então, como eu já estou somando esses dois aqui, automaticamente eu estou somando 50, se eu mantiver isso aqui, eu estou pegando esse valor em duplicidade. Então, o que eu vou fazer? Sempre eu vou eliminar a equivalência patrimonial, sendo receita ou sendo despesa. Então, se a receita de equivalência patrimonial é a conta credora, então, para eu eliminar, eu vou debitar. Então, débito de 30, eliminou aqui, ficou zero. Se ela tiver participação em outras coligadas, então vai ter um saldo remanescente da equivalência patrimonial dessas coligadas, tá? E aí, o que eu fiz aqui, ó? Somei receitas, né? Total. Somei as despesas, ok? Basicamente a mesma coisa que eu somar, ou então levar em consideração o resultado da empresa alfa e somar na forma de ajuste, ó. Se eu credito 390 como venda, né, como receita, automaticamente eu estou somando lá no consolidado, tá? Mesma coisa. Por fim, eu vou reconhecer a participação minoritária. Então, observem que eu adicionei R$50 aqui de resultado consolidado, mas eu já tirei 30, que é da minha equivalência patrimonial, e falta eliminar 20, né? Então, isso aqui, na verdade, eu reconheço 20 com a participação minoritária aqui, ó. Então, desse total aqui, 20 se refere à participação minoritária. Então, o que sobrou para a empresa controladora? Sobrou 110, tá? Ou uma outra forma é apresentar que o resultado é 130, sendo que 110 se refere a acionistas majoritários, né, controladores, e 20 acionistas minoritários. São duas formas que você tem de apresentar. Como a gente viu lá no caso da empresa Suzano, né, ela faz dessa forma, ela põe 130 ao resultado final, sendo que 20 é de minoritários, tá? Então, normalmente está sendo feito dessa forma. Bem, pessoal, era essa, né, a ideia dessa aula, trazer uns exemplos já para a gente começar a ver como que é o processo de consolidação, as primeiras eliminações mais tradicionais, né, que a gente sempre tem que fazer, mas a gente vai aprofundando depois em outros exemplos com mais processos de eliminação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.